Oi, tudo bem? Desejo que sim. O áudio agora está com uma qualidade melhor, então vou poder falar bastante. Uhul! Pessoal, nós vamos fazer agora a interpretação do texto da página 58, O Coelho e o Cachorro. Embora o título apareçam os personagens como animais, vocês vão ver que essa história é muito intrigante. Leiam comigo. Abriram? Então vamos lá. O Coelho e o Cachorro. De vez em quando surgem umas histórias que todos que contam juram ser verdade. E até dizem que tem um primo que conheceu a vizinha da sobrinha da pessoa com a qual aconteceu. Agora pintou uma nova. Simplesmente genial. Quem me contou garante que aconteceu na Granja Viana, bairro de classe média alta em São Paulo, na semana passada. Eram dois vizinhos. O primeiro vizinho comprou um coelhinho para os filhos. Os filhos do outro vizinho pediram um bicho para o pai. O doido então comprou um pastor alemão. Papo de vizinho. Mas ele vai comer o meu coelho. De jeito nenhum, imagina. O meu pastor é filhote. Vão crescer juntos, pegar amizade. Entendo de bicho. Problema nenhum. E parece que o dono do cachorro tinha razão. Juntos cresceram e amigos ficaram. Era normal ver o coelho no quintal do cachorro e vice-versa. As crianças felizes. Eis que o dono do coelho foi passar o final de semana na praia com a família e o coelho ficou sozinho. Isso na sexta-feira. No domingo, de tardinha, o dono do cachorro e a família tomavam um lanche quando entra o pastor alemão na cozinha pasmo. Trazia o coelho entre os dentes, todo imundo, arrebentado, sujo de terra e, é claro, morto. Quase mataram o cachorro. O vizinho estava certo. E agora, meu Deus? E agora? A primeira providência foi bater no cachorro, escorraçar o animal para ver se ele aprendia um mínimo de civilidade e boa vizinhança. Claro, só podia dar nisso. Mais algumas horas e os vizinhos iam chegar. E agora? Todos se olhavam, o cachorro rosnando lá fora, lambendo as pancadas. Já pensaram como vão ficar as crianças? Cala a boca! Não se sabe exatamente de quem foi a ideia, mas era infalível. Vamos dar um banho no coelho, deixar ele bem limpinho. Depois a gente seca com o secador da sua mãe e coloca ele na casinha dele no quintal. Como o coelho não estava muito estraçalhado, assim fizeram. Até perfume colocaram no falecido. Ficou lindo, parecia vivo, diziam as crianças. E lá foi colocado, com as perninhas cruzadas, como convém a um coelho cardíaco. Umas 3 horas depois, eles ouvem a vizinhança chegar. Notam um alarido e os gritos das crianças. Descobriram! Não deram 5 minutos e o dono do coelho veio bater a porta. Branco, lívido, assustado. Parecia que tinha visto um fantasma. O que foi? Que cara é essa? O coelho! O coelho! O que tem o coelho? Morreu! Todos. Morreu? Ainda hoje de tarde parecia tão bem. Morreu na sexta-feira. Na sexta-feira. Foi! Antes de a gente viajar, as crianças enterraram ele no fundo do quintal. A história termina aqui. Neste domingo de Páscoa, de noite, o que aconteceu depois não interessa. Nem ninguém sabe. Mas o personagem que mais me cativa nessa história toda, o protagonista da história, é o cachorro. Imagine o pobre do cachorro que desde sexta-feira procurava em vão pelo amigo de infância, o coelho. Depois de muito farejar, descobre o corpo, morto, enterrado. O que faz ele? Provavelmente com o coração partido, desenterra o pobrezinho e vai mostrar para os seus donos. Provavelmente estivesse até chorando quando começou a levar porradas de tudo quanto é lado. O cachorro é o herói. O bandido é o dono do cachorro, o ser humano. Sim, nós mesmos, que não pensamos duas vezes. Para nós, o cachorro é o irracional, o assassino confesso. E o homem continua achando que um banho, um secador de cabelos e um perfume disfarçam a hipocrisia, o animal desconfiado que tem dentro de nós. Julgamos os outros pela aparência, mesmo que tenhamos que deixar essa aparência como melhor nos convier, maquiada. Coitado do cachorro, coitado do dono do cachorro,
Coitados de nós, animais racionais. Então, lá no final do texto, nós temos o autor, Mário Prata, e o texto, Coelho e o Cachorro. Então, sempre no término do texto tem a referência bibliográfica. Nas páginas seguintes, nós vamos fazer uma interpretação textual. Primeiro, vamos saber quem é Mário Prata. Só um pouquinho para vocês terem noção. Mário Prata nasceu em 1946. Esse sinalzinho, depois de 46, indica que ele ainda está vivo. É escritor, dramaturgo, roteirista, cronista e jornalista. Conquistou reconhecimento como romancista, autor de telenovelas e de peças de teatro. Então, quer dizer que ele gosta muito de escrever. A função dele, a profissão dele é escritor. Na questão 11, nós temos: as crônicas de Mário Prata, pelo seu estilo, são marcadas pelo humor. Identifique no texto uma passagem que o cronista faz você rir, apesar de estar lendo um fato triste. Precisam voltar lá no texto, encontrar uma parte que seja engraçada e escreva. Você deve ter observado que a crônica Coelho e Cachorro apresenta 3 partes distintas. A história contada é apenas uma dessas partes. Converse sobre isso com o professor e os colegas e responda: quais são as outras partes e o que acontece com cada uma delas? Pessoal, então vocês vão ver a situação inicial, como começa essa história, como se desenvolve e, por fim, o último momento, como os fatos são narrados de forma crítica. Então, vocês vão achar esses 3 momentos e vão explicar na questão 12. 13. A questão 13, eu gostaria que vocês grifassem essas explicações que eu vou pôr em destaque, tá? O cronista apresenta enredo como conto, porém sua estrutura se diferencia dessas e de outras narrativas, pois o pretexto, um fato motivador para iniciar o texto, precede a situação inicial. Segue-se o desequilíbrio, o conflito, que gera certa tensão e que vai aumentando até chegar ao clímax. O clímax é o ponto máximo, gente. É o momento em que, a partir daquele trecho, precisa desenvolver um resultado, chegar a um resultado, a um desfecho. Então, após momentos de maior tensão, o enredo se reorganiza e ocorre o desfecho, a solução do conflito, que pode ser trágico, feliz ou aberto. A imaginação do leitor constrói o desenlace. Então, grifem essas partes, tá? Após o desfecho, muitas crônicas apresentam ainda um comentário, uma crítica. Nós vamos ver agora a análise dos 2 textos, A Vida no Chip, O Coelho e o Cachorro. Os 2 são crônicas. Preencha o quadro a seguir identificando a organização das crônicas, A Vida no Chip e o Coelho e o Cachorro. E destaque o pretexto, se houver. Isso quer dizer, o momento inicial da história, a situação que gerou a história. O conflito, então o conflito é o problema da história. O clímax, que é o ponto máximo, a partir dali tem que ser resolvido algum problema. Então é o ponto máximo, chegou no limite da narrativa. E o desfecho, a solução, se houver, como acabou o texto. Então vocês vão colocar o pretexto de um lado da vida do Chip e do outro lado do coelho e o cachorro. Depois, a situação inicial na vida do Chip e do coelho e o cachorro. O conflito, o clímax e o desfecho. Comentário só tem no texto que nós acabamos de ler, que é o Coelho e o Cachorro. Aí vocês vão explicar. Gente, faça paráfrase, escrevam com as palavras de vocês. Lá na página 62. O que você notou em relação à linguagem do texto, o Coelho e o Cachorro? Ela é semelhante à crônica A Vida no Chip? Comente com o colega e registre suas conclusões. Vocês podem até comentar com o colega, mas virtualmente, nada de contato, hein, gente? Fiquem em suas casas. Cuidem da saúde. Então, achem ali se a linguagem é parecida ou não e escreva a conclusão que vocês chegaram. Copie trechos que confirmem sua resposta à questão anterior. Se vocês acharem que a linguagem do texto é semelhante, copie um trecho de cada texto para exemplificar. Se vocês acharem que é diferente, copie um trecho de cada texto para mostrar que são linguagens diferentes. Formal ou informal, próxima do leitor, esse tipo de linguagem. 15. A pergunta "e agora?" repete-se 3 vezes nessa crônica na forma de pergunta retórica. Isso quer dizer, tem a pergunta e em seguida a resposta. Aí vocês vão fazer a interpretação dessas questões, tá bom? 16.
Nas crônicas lidas nesse capítulo, existe verossimilhança, porque o leitor tem a impressão de que tudo que foi narrado nelas é verdadeiro, tem condições de ter ocorrido realmente. Troque ideia com o colega sobre a questão a seguir e registra que conclusões chegaram. Só para a gente ver aqui, ó, a definição. Verossimilhança é a impressão de verdade que a ficção consegue provocar no leitor. Então, isso é verossimilhança, quando parece algo real. Sobre a crônica Vida no Chip, explica a verossimilhança mantida mesmo que a cena em que a mulher do pesquisador sugere jogue fora o chip. Qual parte mostra que há uma verossimilhança? Encontrem no texto Vida no Chip. 17. A crônica O Coelho e o Cachorro de Mário Prata termina com um comentário crítico, uma dura reflexão sobre as atitudes e comportamentos não apenas dos personagens, mas das pessoas em geral, em um recorte do cotidiano. Isso, porém, não acontece em A Vida no Chip, de Moacir Clear, como você deve ter observado. Antes de nós falarmos sobre esse enunciado, sobre essa questão, eu quero que vocês voltem rapidinho lá na página do texto, página 59, e observem que após esse sinal, deixa eu só selecionar. Ó, após o sinal, começa uma explicação do narrador, uma crítica do narrador em relação ao comportamento dos donos do cachorro, certo? Então, aquela parte após o sinalzinho tem uma crítica em relação às atitudes dos personagens. Aí, vocês vão fazer algo semelhante. Vocês vão fazer uma crítica. Então, assim como faz o narrador do Coelho e o Cachorro, escreva um comentário, uma crítica, uma análise da situação, hábitos, atitudes e comportamentos dos personagens de A Vida no Chip, aquele primeiro texto, primeira crônica que nós lemos. Compartilhe sua criação com um grupo de colegas. Esse compartilhamento, gente, eu quero que vocês coloquem em anexo lá no post. Então, a questão de todas vocês vão fazer, tá? Mas a questão 17, eu quero que vocês tirem uma foto e coloquem no post do Escola Web, certo? Então, façam aqui na própria apostila a crítica em relação ao comportamento, às atitudes no texto A Vida no Chip. E para nós finalizarmos essa unidade, temos ali um textinho. A gente só vai fazer a leitura, tá? Concluímos aqui o capítulo, mas você, leitor, leitora, siga pensando na criação de uma crônica intrigante a partir dessa chamada. Como eu disse para vocês, nós só vamos fazer a leitura, não vamos fazer a crônica. Ciência, uma mãozinha para o cérebro. Leiam comigo. Cientistas desenvolveram um implante cerebral que pode aumentar a memória, uma prótese cognitiva, no jargão médico. Os desenvolvedores, liderados por cientistas da Universidade Thomas Jefferson e da Estadual da Pensilvânia, Estados Unidos, se basearam em décadas de decodificação de sinais do cérebro, usando as mais avançadas técnicas de aprendizado de máquinas, um subcampo da inteligência artificial. O implante é constituído de uma gama de eletrodos profundamente inseridos no cérebro que monitora a atividade elétrica e, como um marca-passo, envia um impulso elétrico apenas quando necessário, quando o cérebro fica lento ao tentar armazenar novas informações. Quando o cérebro está funcionando bem, o aparato não faz nada. Se refinado, o sistema pode ajudar pessoas com problemas extremos como demência e traumas. Então, quer dizer, essa mãozinha para o cérebro faz com que hajam impulsos, fazendo com que o cérebro consiga armazenar informações importantes. Então, é uma notícia verdadeira e interessante, certo? Só que nós não vamos fazer a crônica, só fizemos a leitura. Tarefinha, páginas 58 a 64. Até a próxima aula. Beijo!